Bem, nessa outra questão, ele fala o seguinte: veja a imagem para responder as questões. E aí, se a gente olhar essa imagem aqui, por exemplo, que está aqui no vídeo, o que, que a gente pode observar? É que esse é um diagrama de Hertz-Russell. Calma, não me xingue, tá? É o nome do diagrama. E ele elenca as temperaturas da superfície de cada estrela da direita para a esquerda. Assim, quanto mais próximo da origem do eixo vertical do gráfico, a gente pode observar isso, mais quente vai ser a superfície da estrela. E aí, notadamente, o que que a gente observa aqui, né, nesse gráfico aqui? Então, se a gente vem aqui, por exemplo, aqui da direita, aqui para a esquerda, é o que ele falou, a temperatura na superfície, aqui do caso no Sol, ela aumenta, tá? E aqui ele me dá aqui a numeração de cada estrela, né? A primeira que é Spica, que é a segunda Eridani B, aqui no 3 é o Rigel, o 4 aqui Deneb, aí o 5 Polaris, o 6 Alpha Centauri, no caso o 7, nosso Sol. Então, o 7 aqui, por exemplo, o nosso Sol, ele se encontra nessa posição aqui desse diagrama, por exemplo, né? O 8 é Procyon B, o 9 é o Pollux, e assim vai, né? 11 Beta Geseu, que temos o 12 Estrela de Bernard e o 13 que é o Próximo Centauri, né? Então, para cada aqui numeração tem o nome aqui da estrela correspondente. O que a gente pode observar nesse gráfico, que é muito legal de a gente olhar, é aqui o seguinte: tem estrelas aqui no caso que emitem a luz, no caso, meio avermelhada, alguns emitem a luz meio amarelada, alaranjada, e tem sol que emite luz azulada, né? Olha que interessante, né? Você sabia disso? Sabia que tem sol que emite luz na cor azul e não amarela ou não vermelha? Então, o espectro luminoso aqui de cada estrela está aqui nesse gráfico, indicando mais ou menos isso aí, e o seu tamanho, tá? Então, o tamanho também aqui está bem claro aqui para a gente, né? Então, esse gráfico aqui no eixo Y, aqui ele fala de luminosidade, e aqui no eixo X ele fala de temperatura na superfície do planeta, tá? Então aqui, o que que o problema aqui diz? Ele fala o seguinte: o diagrama aqui, na verdade, aqui do lado, né, apresenta a relação entre o tamanho, a luminosidade e a temperatura da superfície de uma estrela. Analise-o e elenque as estrelas a seguir da menos quente para a mais quente. Então, para a gente saber que qual que é da menos quente para a mais quente, é só a gente olhar aqui o gráfico, aqui nesse quadrante aqui mais avermelhado, e perceber que nessa região aqui mais avermelhada é onde a região menos quente, digamos assim. Então, o 13, por exemplo, que é o Próxima Centauri, essa estrela Próxima Centauri, ela tem uma temperatura aí entre 3.000 e 2.000 graus Celsius, tá? Então, 2.000 alguma coisa, temperatura na superfície. Aqui o 12, que é a estrela de Bernard, por exemplo, aqui vem aqui na ordem, né? Então, se a gente seguir aqui a ordem do gráfico, a gente observa que vem do 13, do 12, aí depois pula para o 11, pula para o 10, pula para o 9. Aqui ele pegou apenas 5 sóis, aqui no caso o Sol, o Deneb, o Eridani B, o Betelgeuse e o Próximo Centauri. Então, aqui na ordem, a gente pode colocar quem? O Próximo Centauri. Então, aqui na ordem de temperatura dos planetas, qual que tem menor temperatura? O Próximo Centauri, né? Então, o Próximo Centauri seria aqui, no caso, na ordem, né, de menos para mais, né? Então, ele seria aqui, no caso, o primeiro a gente marcar, tá? Então, o primeiro que tem a menor temperatura é o Próximo Centauri. O segundo que tem menor temperatura vai ser quem? Então, o 13, o 12, aí depois vem esse 11 aqui, né? Então, o 11 ele já vem logo em seguida. Então, o Betelgeuse, ele vem aqui no caso em segundo, né? Com uma temperatura aqui no caso menor, né? Então, o Betelgeuse vem em segundo, aí depois vem quem? Aí sobrou três, né? O Sol, o Deneb, o Eridani B. E aí vem o nosso Sol, né? Então, aqui, vindo aqui nessa ordem aqui de numeração, é o 7, né? Então, o 7 vai ser o quê? O nosso Sol, né? Então, o Sol aqui, desses 5, ele ocupa aqui, digamos, a terceira posição de menos quente. E aí qual vai ser o próximo aqui no caso? Olhando aqui a especificação, o 4 aqui, né, o Deneb. Então o Deneb, ele vem depois aqui, né, aqui na ordem, então aqui vai ser o quarto. E o último vai ser quem? O que faltou aqui no caso, né, o Eridani B. Então o Eridani B, aqui no caso, ele vem aqui no quinto. Na verdade, ele é o quinto aqui no caso seria o mais quente, tá? Então, o menos quente aqui, no caso, o primeiro é o Próximo Centauri, depois o segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, o mais quente aqui dos cinco seria o Eridani B. O Eridani B é esse carinha aqui, ó. O Eridani B, ele é uma anã branca, tá? Ele está aqui na proximidade de uma anã branca, por exemplo, né? Então, o Eridani B, ele está aqui no limite, né? Entre as estrelas classificadas como anã branca, tá? Então, a sequência então vai ser essa, né? Então, primeiro você coloca aí o Próximo Centauri, depois o segundo vai ser o Betelgeuse, aqui no caso o terceiro vai ser o nosso Sol, o quarto vai ser o Deneb e o quinto, último aqui que você vai colocar
vai ser o Eridane B. Bacana? É isso.